Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Livro dos Números, capítulo 13, versículos do 30 ao 33, primeiramente. Então Caleb, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: vamos subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes, e toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. E era assim que eles nos viam. Capítulo 14, versículo 9. Moisés, Arão caíram com o rosto por terra, só para ver quem é que fala aqui, ó, Caleb. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temer a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto conosco está o Senhor. Repito: de modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temer a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. Mas então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai desprezar-me? Até quando este povo vai recusar-se a crer em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los de peste e privá-los da herança. De ti, porém, Moisés, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés respondeu ao Senhor: mas os egípcios sabem que de seu meio tiraste este povo com teu poder, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles sabem que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, te manifesta a ele face a face, que sobre eles vela a tua nuvem, que de dia os precede numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se, pois, fizeres morrer este povo como se fosse um só homem, as nações que ouvirem tais notícias a teu respeito comentarão: o Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhes prometeu, por isso os massacrou no deserto. Seja agora, pois, engrandecida a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é paciente e misericordioso, suporta a maldade e a rebeldia, mas não a deixa impune. Castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, o pecado deste povo,
segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como o suportaste desde o Egito até aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Caleb, para acalmar o povo que estava revoltado contra Moisés. Por que o povo estava revoltado contra Moisés? Gente, nós fazemos parte de um povo. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente nunca virar massa. Porque quando as pessoas viram massa, quando eu digo povo aqui é como massa, coisas que não são muito boas acontecem. A massa só fica feliz quando tudo vai de acordo com o que ela deseja. A massa parece desprovida de inteligência. A massa parece revoltar-se com muita facilidade e ir na direção do crime. Tanto que você pega às vezes uma massa de torcedores de futebol, e se você separa os membros que fazem parte desta massa, você encontra ali pais de família, você encontra professores, você encontra médicos, você encontra assistentes sociais, você encontra pessoas em profissões louváveis e pessoas que são queridas, amadas pela sua família, mas que quando se torna massa é capaz de violências indizíveis e é capaz de, no meio do bolo, até tirar a vida de uma pessoa. Então nós precisamos ser povo, mas nunca permitirmos-nos ser massa de manobra. Não podemos. Porque a tentação gosta quando a gente se despersonaliza, quando a gente se descaracteriza, quando a gente vira uma massa. E esse povo tinha virado massa. Quando Moisés os tirou do Egito, eles saíram felizinhos da vida. Porque todo dia o chicote estalava no lombo deles. Todo dia serviços forçados. Todo dia eles eram massacrados. E o Egito, para controlar o povo que crescia cada vez mais, inventou uma máquina de morte, resolveu matar todos os primogênitos. Todo bebezinho do sexo masculino era passado na faca. E o povo estava conformado com isso, achava que isso era uma coisa normal, natural, que a vida era assim mesmo. Mas Deus não estava conformado com o sofrimento do seu povo. Deus não estava contra o Egito. Deus estava a favor de um povo ferido e massacrado. Deus não veio para fazer o mal, Deus veio para fazer o bem, para fazer justiça e para libertar as pessoas, porque nenhum ser humano deveria dominar sobre o outro. Deus nos chama à comunhão, não ao domínio, à escravidão das pessoas. Um ser humano nunca deveria ter um outro ser humano como escravo. E Deus vem para libertar o povo, e o povo fica felizinho quando está saindo do Egito. Mas diante do primeiro obstáculo que aparece, eles se voltam contra aquele que colocou em risco a própria vida para libertá-los, contra Moisés. E não foi uma nem duas vezes, gente. Esse povo passou mão em pedra para moer o Moisés ali na hora. Então, mais uma vez eles queriam matá-lo. Por quê? Porque Moisés, inspirado por Deus, disse: o Senhor nos dará uma terra, vamos ao encontro desta terra. Só que Deus não nos revela todos os seus projetos para nós de uma vez só. Até porque nós nos acovardaríamos. Ele vai nos guiando e nós vamos descobrindo passo a passo o plano de Deus para a nossa vida. E diante de cada desafio, um por um, Deus vai nos dando os meios e a sabedoria para vencê-los. Quando chegou na terra, eles fizeram uma feliz ou infeliz descoberta. Eles descobriram que a terra estava ocupada, que tinha gente lá.
E enviaram alguns dos melhores deles, homens treinados, capacitados, homens selecionados entre eles, pela sua percepção, pela sua perspicácia, pelo seu adestramento, pela sua esperteza, pela sua capacidade de defesa, de reconhecimento. Eram pessoas inteligentes, espertas. Pegou essas pessoas, mandou na frente para ver, explorar a terra. E entre eles, Calebe e Josué. Quando esse povo voltou, eles não eram unânimes na experiência que tinham feito. Josué e Calebe pensavam de um jeito, e os outros, covardes, não só pensavam, mas queriam que o pensamento deles se tornasse o pensamento de todo o povo. E influenciaram o povo para se contrapor a Moisés. Então Calebe, que também tinha ido fazer essa exploração para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: Vamos subir, vamos conquistar esta terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com Calebe e Josué, os homens que haviam subido com ele, disseram: não podemos enfrentar esse povo porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos. Por isso que a palavra de Deus abomina a murmuração, gente. Como o negativismo é capaz de derrotar a gente e de tirar das nossas mãos, às vezes, uma vitória já certa. Quantas pessoas viram a terra prometida? Vou mudar o jeito de dizer. Quantas pessoas tiveram diante dos olhos as promessas de Deus, mas foram incapazes de tomar posse porque se acovardaram. E o pior, não só não avançaram, mas por causa da sua covardia e do desejo de não ficarem sós, no seu medo, começaram com comentários negativos, a desanimar a própria família, a desanimar os próprios filhos, a desanimar os amigos, a desanimar os colegas de trabalho. Que coisa triste a vida de uma pessoa que se guia por pensamentos e sentimentos negativos. Porque ela não tem força de vencer um pequeno obstáculo, mas tem a capacidade de puxar para baixo um povo inteiro junto com ela, através dos seus comentários negativos. Como é triste o que o negativismo, o medo, o complexo de inferioridade é capaz de fazer conosco. Porque coloca nos nossos olhos uma lente horrorosa, uma lente que tem uma dupla função. Quando olha para o obstáculo, essa lente aumenta o tamanho do obstáculo. E quando olha para si mesmo, essa lente diminui o tamanho da pessoa e da sua capacidade. Quem coloca os óculos do negativismo acabou de ganhar de presente para si uma lente de aumento para os problemas e uma lente de diminuição para si mesmo. O negativista, todas as vezes que ele olha para um obstáculo, ele vê o obstáculo maior do que realmente é. E todas as vezes que ele olha para si mesmo, para a própria vontade, para a própria coragem, ele vê muito menor do que na verdade ela é. Olha o discurso dessa gente: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que nós fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes. Olha que interessante. É uma terra que engole, que devora os seus habitantes. Em seguida, o que eles dizem? E toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Espera aí. A terra devora? Ou quem está lá é forte?
Porque eles disseram que a terra devora os habitantes. Aí depois disseram que os habitantes eram como que gigantes. Gente, a mentira, ela é terrível. A pessoa que mente, ela se contradiz e nem percebe. Talvez nem fizeram por maldade. Talvez nem eram bem eles falando. Era o medo falando por eles, né? A terra que fomos conhecer é uma terra que devora os seus habitantes. E toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Vimos até gigantes. Até gigante a gente viu lá. Os descendentes de Enac, da raça dos gigantes. Comparado com eles, nós parecíamos gafanhotos. Ou exagero. E era assim que eles nos viam. Toda pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se vê menor do que os outros e acha que os outros estão olhando para ela de cima para baixo. Por isso que ela não se sente amada. Porque até um ato de carinho, um gesto de amor que alguém faz por ela, ela interpreta como segundas intenções, como se a pessoa tivesse um objetivo escuso, oculto. Porque é mais fácil para ela justificar aquele gesto de carinho na maldade da pessoa do que aceitar que ela merece ser amada. Quando nós não aceitamos quem nós somos, quando nossa autoestima é baixa, a gente interpreta de modo ruim até o bem que as pessoas fazem para nós. E era isso que esses homens estavam fazendo. Mas ali, no meio de todo esse alvoroço, vem esta palavra de Josué. Eu tinha dito Caleb, mas é de Josué. Que vira para o povo e diz assim: de modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor. Em face de nenhuma dificuldade, gente, nós podemos nos revoltar contra o Senhor. Tem situações que às vezes nem são tão grandes, mas apanham-nos no momento de cansaço. A gente já está assim, às vezes no limite, muitos trabalhos, às vezes preocupações. E tem coisas que acontecem nas horas mais impróprias, não é? E coroam uma série de outras coisas. E aí a gente sente vontade de sentar e chorar e dizer: de novo, era só o que me faltava. É sempre nas horas mais impróprias que isso acontece. E a gente corre o risco de sentar e se debruçar sobre aquele problema, ficar amuado, deixar cair os braços. Às vezes não é a covardia falando, às vezes é o cansaço. Aí a gente precisa reagir. Reagir e dizer para nós mesmos, porque é verdade. Só Deus sabe o bem que Ele tira das situações impróprias que nos acontecem. Só Deus sabe do que Ele nos livra por aquilo que foge ao nosso controle. E de toda situação difícil, Deus tem o poder de tirar um bem. E eu falava para minha esposa ontem: vamos nos sentar e esperar para ver qual é o bem que Deus vai tirar desta situação, porque Ele tirará. Vamos esperar pelo bem que virá, porque o Senhor é bondoso e providente, e em todas as coisas agem a sua misericórdia. E às vezes um momento de desgaste se transforma num momento de oração. Aí minha esposa diz para mim assim: intensificarei as minhas orações por esta situação. E Deus há de se manifestar. É com fé que nós enfrentamos as dificuldades. Porque motivos grandes e pequenos para nós nos acovardarmos aparecem todos os dias. E se nós não tivermos fé, nós vamos enxergar coisas pequenas como se fossem grandes. E mais ainda, se quem trilha esse caminho deságua na revolta contra Deus. O Senhor não me vê, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me atende, o Senhor atende a oração dos outros. Eu vejo tantos testemunhos, mas
a minha causa nunca encontra resposta. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temer a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. Eu tenho que aprender, quando aparecer uma situação difícil diante dos meus olhos, dizer para mim mesmo: é pão que chegou para me fortalecer. Vou botar esse pão para dentro. Essa situação difícil que você acha que pode derrubar você, isso é pão. Por que é pão? Porque é alimento que nos torna mais fortes. Nós não ficaremos fortalecidos se não passarmos pelas dificuldades. Então, as dificuldades se tornam como um alimento que, aumentam a nossa força. E aí eles continuam dizendo, depois de dizer isso, nem temer a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como um pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto o Senhor conosco está. E aí nós entendemos por que aquela gente não deveria estar ali. Porque eles buscavam nas sombras, nas trevas, a sua proteção. Gente, quem busca a sua proteção nas trevas, na escuridão, na maldade, na manipulação do sobrenatural para fins egoístas, quem procura sua proteção mexendo com forças espirituais contrárias a Deus, contrárias à bondade, eu até mesmo vou dizer para você, que tipo de força é essa que a pessoa diz que pode fazer o bem, que pode fazer o mal, e ela usa só para fazer o bem, mas que ela não se envolve com a parte maligna? Isso deveria ser rejeitado por nós. Porque se você, por exemplo, acredita que existe uma entidade capaz de fazer o bem, fazer o mal, tudo depende de como você recorre, isso não pode ser bom. Um poder espiritual capaz de destruir as pessoas, capaz de fomentar a inveja, capaz de oprimir, capaz de dividir famílias. Buscar um poder espiritual com a finalidade de desmanchar um casamento, de causar doença para uma pessoa, de destruir um sócio. Os fins justificam os meios. Não justificam. Os fins não justificam os meios. Porque quando eu uso como meio algo que é mal, isso corrompe o meu coração. Isso faz de mim uma pessoa ruim, vai fazendo de mim uma pessoa ruim e vai me levar a fazer a experiência deste povo. Que na hora do embate, vê essas forças espirituais que nunca foram em seu favor, abandoná-los. A sombra que os protegia os abandonou. Porque era uma falsa proteção. Você gostaria de uma proteção que na hora que você mais precisa foge? Olha que interessante. A sua sombra protetora os abandonou. Por isso que a fé cristã sempre ensina a respeito de certas doutrinas que são diabólicas. Porque iludem a pessoa como se ela vivesse numa proteção. Mas na hora que ela mais precisa, ela está abandonada, porque aquela proteção nunca foi real. O mal nunca vai proteger você. Nunca. Porque o mal, uma figura deste mal espiritual, é o mal amigo. Uma figura do mal espiritual é um mal amigo. Quem é o mal amigo? É aquela pessoa que está com você e procura te agradar, não porque ela te ame, mas porque tem alguma coisa que ela pode tirar de você. Ela te usa. Enquanto você é útil para ela, ela vai te agradando. De vez em quando você se entristece com ela, porque vez por outra, uma pontada de maldade dela para com você desponta. E você fica confuso e diz assim: não sei por que ele fez isso, ele é meu amigo. Não é seu amigo.
E quando chega a hora da dor, a hora da dificuldade, a hora que você precisa, essa pessoa vira as costas para você e vai embora debochando. Vai rindo. Se não ri pela sua frente, ri pelas suas costas. Porque na verdade ela nunca foi em seu favor. Quanta gente se decepciona com a vida e depois descobre que o mal que aconteceu com ela foi articulado. A pessoa que ela achava que era amiga contava os segredos dela, dizia coisas que a prejudicavam e ela não percebia, e ela desabafando com a pessoa. Quantas mulheres perderam seu marido para aquela que ela achava que era amiga dela, porque era uma má amiga. Enquanto ela desabafava e contava os segredos da sua intimidade, a outra ganhava argumento e conhecimento para trabalhar contra ela. O mal nunca vai proteger você. Esta sombra que a pessoa acha que é força espiritual, que a esconde, que a protege, vai abandoná-la na hora em que ela mais precisar. Aí por que, Márcio, que o demônio, às vezes podendo destruir uma pessoa como essa, que se entrega à sombra dele, não faz? Enquanto ela for um instrumento útil nas mãos dele, ele vai mantendo. É útil para ele. Mas engraçado. Engraçado não. Interessante, curioso. O demônio nunca dá, mesmo as pessoas que ele instrumentaliza, ele nunca dá felicidade. Nunca dá paz. Quem tem um pezinho no mal, nunca tem e nunca terá paz. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Sua sombra protetora os abandonou, enquanto... E Deus onde está? Está conosco. Deus é aquele que na hora da maior dificuldade não arreda do nosso lado. Por isso não tenhais medo. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. E nesta hora em que a vida ficou em risco, em vez de como aquela sombra fugiu e abandonou o povo, em vez disso, que Deus faz? Se manifesta como luz em favor daqueles que estão dele. Deus não foge. Não é? O mal é interessante, ele se mostra como amigo e na hora que precisa dele ele foge. E Deus está sempre escondido, discreto, e na hora que você mais precisa é a hora que ele mais se manifesta. Quando você acha que você menos vai vê-lo, é quando ele mais aparece para você e te ajuda. E aí a comunidade ameaçou apedrejá-los. A glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo vai me desprezar? Porque não era contra Moisés que eles estavam se articulando. Deus tomou como pessoal a ofensa e disse: não é a ti que eles desprezam, pois fui eu quem te enviei. É a mim que eles estão a desprezar. Até quando esse povo vai recusar-se a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Vou abandonar este povo à peste. Vou tirar deles a herança. Eles não merecem a minha promessa. E olha o que é um coração de intercessor e de pai. Veja, é impossível que Moisés tenha um coração mais generoso do que o de Deus. Deus sabia porque sustentava esse discurso. Ele sabia como Moisés ia reagir. E quando Deus diz: eu vou abandonar esse povo, vou deixar eles morrerem à míngua, e vou fazer de você, Moisés, que é fiel, farei de você uma grande nação. Moisés não aceitou. Moisés disse: não. Olha o que ele responde ao Senhor: mas meu Deus, os egípcios sabem que o Senhor tirou esse povo com o seu poder do meio deles. E eles vão dizer para todos os habitantes, inclusive desta terra, eles vão contar para eles isso. Porque eles sabem que o Senhor está no meio desse povo, que o Senhor fala com esse povo face a face, que o Senhor vela sobre esse povo
com a tua nuvem, que de dia vai à frente, os precede na coluna de nuvem, e de noite a sua presença vai na forma da coluna de fogo. Se o Senhor fizer esse povo morrer como se fosse uma só pessoa morrendo, as nações que ouvirem essas notícias vão falar mal a teu respeito, vai pegar mal para o Senhor se o Senhor acabar com o povo. Vão dizer que o Senhor não deu conta de terminar o serviço. E Moisés diz para Deus o que ele aprendeu com o próprio Deus: seja agora, nesse momento de provação e de crise, engrandecida a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é paciente, é misericordioso, suporta a maldade, suporta a rebeldia, mas não deixa sem correção. Deus não deixa a maldade e a rebeldia sem correção. Deus castiga não é para quebrar. É que essa palavra aqui define bem a maneira como Deus corrige. Às vezes para você colocar um nariz de volta no lugar, um nariz que se consolidou torto, às vezes não. Só tem um jeito, você tem que quebrar de novo. Vai aí uma dica para você. Quebrou o nariz? Vai no ortopedista. Porque ele cola rápido, viu? É de um dia para o outro. Nariz cola rapidíssimo. E se ele colar errado, não tem outro caminho. Chegando lá tem um martelinho te esperando. Vai tomar-lhe uma martelada na fuça, vai quebrar o nariz e vai botar de volta. Aí você vai repetir a experiência daquela dor. Dói a correção. A correção dói. Por isso que ela soa muitas vezes como castigo. Só que Deus não nos castiga para a nossa perdição. Ele nos castiga para a nossa salvação. Um castigo que visa o bem e visa salvar tem outro nome. Deus corrige os filhos a quem ama. Deus os penitencia para curá-los. Às vezes um pai dá um exercício para um filho que é para curar o filho. Depois de tantas vezes ensinar, o menino não aprende, você fala para ele, pega lá um caderno, anota aí a frase, agora repete 1000 vezes. Nossa, que desperdício de tempo, que maldade do pai. Não, é para curar aquela maldade, é para curar aquela má orientação. Se ele não ouve, pelo menos vai ficar gravado de tantas vezes que ele vai escrever. Agora, uma preciosidade que está guardada nesta palavra é: onde não há fé, quem domina é o medo. Se não houver fé, você vai padecer pelo medo. Se nós não tivermos fé, o medo vai montar cavalo na gente. Por causa disso, por causa do medo, esses homens viram gigantes onde não existia. E onde eles viram gigantes, Josué e Caleb viram a Deus. Em todas as situações difíceis que se apresentam para nós, gente, nós podemos ver gigantes, nós podemos ver dificuldades intransponíveis, ou nós podemos ver Deus, a presença de Deus, a mão de Deus, e aguardar em oração a manifestação do Senhor, porque Ele não nos abandonará, é promessa dEle, e Ele não se trai, e Ele não nos trai. Aqueles que duvidam vão fazer igualzinho a esses outros e vão dizer para você: não, nós não vamos poder enfrentar esse problema, porque esse problema é mais forte do que nós. Não, essa causa é uma causa perdida. Não desiste dessa pessoa, essa pessoa não tem jeito. O segredo é você cuidar da sua vida. Desiste dessa causa. Os que duvidam, gente, sempre terão uma palavra que parece confortar você, mas na verdade são palavras que te desviam dos seus sonhos, das suas aspirações mais profundas, da sua vocação. Só que enquanto eles dizem isso, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm fé dizem: vamos lá, vamos conquistar, porque nós somos capazes de fazê-lo. Vamos que a gente dá conta.
Com Deus a gente consegue sim. Porque a palavra de Deus registrou para nós esse termo gigantes. Porque os gigantes representam para nós as grandes dificuldades. Eu e você temos os gigantes de cada dia para enfrentar. E os gigantes estão em toda parte. Estão em casa, estão na igreja, estão no trabalho e estão até no nosso próprio coração. Não tem como você enfrentar um dia sem enfrentar os gigantes. Ou nós os vencemos, ou eles nos devorarão. Ou você vence os problemas, enfrenta e vence, ou você vai ser devorado por eles. Não é como aqueles que se acovardaram, disseram a respeito dos gigantes de Canaã: nós somos como gafanhotos diante dele. Lembra que o João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre? Gafanhoto era comida. Então, quando ele diz nós éramos como gafanhotos, o que isso significa? Nós vamos ser pasto para esses gigantes. Só que com a fé, a gente diz o contrário. Entendeu porque que Josué diz, nós é que vamos devorá-los? Porque os negativistas tinham dito, eles vão comer a gente. E Josué diz, não, é o contrário. Como pão, nós os podemos devorar. Ou seja, vencendo-os, nós ficaremos mais fortes do que se não houvesse gigantes para vencer. Vencendo essa batalha, você vai se tornar mais forte do que se não tivesse essa luta para travar, amigo. O segredo é você ir com Deus. O segredo é você ir com fé. Sendo assim, sem essa fé, nós vamos ser devorados, nós vamos ser consumidos pelos gigantes que há em nosso caminho. Hoje o Espírito Santo quer dar a mim e a você uma fé como a fé que havia em Josué, como a fé que havia em Caleb. Nesta manhã de oração aqui no Sorrindo para a Vida, o Espírito Santo está suscitando em nós olhos capazes de ver não gigantes, mas Deus. Eu quero dizer para você algo que eu também quero dizer para mim. Vejamos Deus e não gigantes. Vejamos o Senhor. Vejamos a saída, a solução que Deus propõe. E não nos amarguremos enchendo-nos de lágrima por causa das nossas dificuldades. O Senhor tomará conta de nossas dificuldades. É quando nós nos encontramos no caminho certo que esses gigantes aparecem. Está enfrentando dificuldade? O problema está batendo pesado sobre você? Isso é um sinal. Sabe qual é? O caminho está certo. O gigante vem quando você está no caminho certo. Quando o povo ia para a escravidão, não vinha ninguém atrás deles. Mas quando o povo saía libertado, os egípcios os perseguiam. A perseguição é fruto de quem está vivendo a liberdade. O desafio grande demais é sinal de que nós estamos indo para o caminho certo. Quando o povo voltava para trás, não aparecia nada que os perturbasse. Mas quando o povo estava no caminho certo, era todo tipo de provação. Não renuncie o caminho que vai te fazer feliz só por causa das dificuldades que aparecem. Ponha Deus na causa. Senhor, é isso que nós queremos te pedir nesse momento de partilha e oração. Que o Senhor venha ao nosso encontro e vença esses gigantes, inclusive em nós, Senhor. Nós te pedimos a força do Teu Espírito Santo para vencer esses gigantes, a começar pelos gigantes interiores que nós trazemos no nosso coração, tal como vencer a timidez, tal como vencer o medo de sermos rejeitados, o medo da rejeição. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a graça de vencer esses gigantes interiores, como por exemplo, o desafio de convencer uma pessoa a deixar o mal e a mudar de vida, como naquele testemunho
daquela medalhinha, uma inspiração tão simples, mas foi como uma pedrada, aquela pedrada de Davi, que se incrustou na testa do gigante. Convencer alguém a deixar o mal e a mudar de vida parece grande demais para quem não tem Deus, mas para quem tem Deus às vezes custa uma oração, às vezes custa uma inspiração. Senhor, nós te pedimos a graça de vencer esses gigantes interiores. Se de vez em quando você sente que não recebe todo o amor que você precisa para ser feliz, e isso tem sido para você um grande obstáculo, permita hoje que o Senhor engrandeça o seu nome na sua vida. Seja agora, pois, engrandecida a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é paciente, cheio de amor e de misericórdia. É nos braços de Deus que você vai fazer essa experiência. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra que enche de coragem, de ânimo e de amor o nosso coração. Obrigado, Senhor.